Bom, pessoal, havia feito uma pausa aqui no vídeo, não sei como é que vai ficar aí na edição final, depois eu vou tentar consertar aqui. Tive que atender aqui de emergência. Então a gente estava falando, né, a respeito de cada indicador aí de setup. Eu tinha parado nesses pontinhos aqui, né, que são indicadores do Ask Trend, né. É um indicador também que ajuda a mostrar pontos ali que o preço vai reverter e vai virar uma nova tendência ou, né, o movimento corretivo ali. Então, esse indicador também eu já falei no outro vídeo, né, no vídeo anterior, mas vou falar dele de novo. Ele apareceu, e você tem lá a vela da mesma cor. Vou começar aqui de novo aqui. Igual nesse caso aqui, ó. O preço tocou um topo lá da TMA. Isso aqui no H4, hein? Tinha formado ali uma setinha vermelha, que eu vou explicar essa seta também daqui a pouco, mas só para contextualizar. Um Ask Trend aqui, as velas vermelhas aqui. Então aqui mais ou menos aqui, quando rompeu quando o preço que formou abaixo desse Murray aqui, deixa eu voltar aqui, quando formou aqui, ó, nessa região aqui, eu já poderia ter aberto uma venda, né? Então, e lá embaixo também estava condizente, né? O Adsair que eu falei no outro vídeo também. Então assim, eu não vou ficar mastigando muito aqui novamente cada indicador, eu vou só dar uma repaginada para o vídeo não ficar muito extenso igual ficou aquele outro. Então basicamente, nessa situação a gente estava numa tendência de alta, a TMA também é muito boa para ajudar a visualizar essas tendências, né? Os canais, né, que são formados ali, está na diagonal para cima é alta, diagonal para baixo é baixo, né? Evidente. Então nessa situação aqui, ó, eu tive aqui várias confirmações dessa queda aqui até a banda inferior aqui. E depois vamos pegar uma outra entrada boa aqui, ó. Eu tive seta azul, Ask Trend azul, vela azul, o preço foi lá buscar a próxima banda lá. Depois aconteceu uma confluência bacana aqui, ó, né, do Murray aqui no extremo, tudo vermelho ali, já mostrando que chegou nos limites do Murray. E também já tinha ultrapassado aqui a banda, né? O preço já estava trabalhando acima dela, já estava num possível ponto ali de exaustão de preço. Aí eu tive um Ask Trend formado aqui em cima, uma seta vermelha, e o preço voltou aqui para TMA vermelho. Então aqui eu poderia abrir uma venda aqui e segurar ela até ela encostar na banda inferior. Ou quando a vela azul aparecesse, provavelmente ela começou a aparecer aqui, eu já começar a fazer um trailing stop, eu já ficar ligado que o preço poderia mudar. Então assim, basicamente falando, de forma resumida, não mudou praticamente nada, né? Só uns dois indicadores ali que mudaram do último setup para cá. Na verdade o setup é o mesmo, né? Só voltou, só dei essa calibrada aí para poder ficar fiel ao que era na PAN novamente. E a ideia nossa é o que? Não operar quando tiver essa setinha oposta aqui formada. Essa setinha ela é baseada num canal também de Dongshan Channels, né? Eu não sei se pronuncia assim, Dongshan Channels, né? E é um indicador também muito útil, que ajuda a confirmar aqui o sentido do preço no momento ali que você está operando. Então vamos supor que nesse caso aqui o NZD-USD no H4, aqui eu já não abriria mais venda, né? Porque já tinha extrapolado aqui o limite aqui da banda inferior e já formou uma seta azul aqui, ó. Pode ser que ele continue caindo? Pode, mesmo já tendo aqui extrapolado o limite da TMA e formado a seta azul. Como eu falei, não tem nada assim 100% preciso, né? Ainda mais quando se usa indicadores. Então é normal de dar um sinal e de repente o preço continua esticando mais ainda. Mas pela lógica que agora vai rolar uma correção. Então o preço pode voltar para cá, romper, voltar para cá, ou então daqui ele voltar a cair. A gente está vendo o dólar com uma força muito grande, né? Muito expressiva aí nos últimos dias, semanas, né? Então, nessa situação aqui, a TMA apareceu e a seta apareceu também, a gente já não estaria operando mais o NZD-USD no H4. Mas o fato de no H4 estar assim não te impede de operar em outros time frames, por exemplo, no D1. No D1, o que aconteceu aqui? Ó? A gente teve sinais de vendas aqui, né? Quando o preço já tinha tocado aqui o topo aqui da TMA no D1, deu seta vermelha, um Ask Trend vermelho aqui, que eu tampei aqui sem querer aqui, né? E
repente vela vermelha abaixo da média vermelha também, lá embaixo do vermelho. Então não tem motivo nenhum para você abrir uma compra. Você vai fazer o quê? Você vai abrir uma venda. Porém, antes de tocar a banda inferior da TMA, já deu uma seta azul aqui, ó. Então essa seta azul, ela é um sinal precipitado. Ela é um sinal que vai aparecer já te indicando que alguma coisa pode acontecer. Tem que ficar atento com ela porque ela repinta bastante. Como eu falei, ela é um sinal precipitado. Então não quer dizer que ela apareceu, o preço já vai mudar. Mas ele já te dá um alerta. Apareceu a setinha azul, você já vai fazer o quê? Você vai já movimentar ali seu stop gain, né? Porque se eu tivesse entrado aqui quando eu tive o sinal nessa vela aqui, ó, aí apareceu a seta azul, eu poderia ter colocado meu stop gain, já feito um break even aqui com um stop gain aqui de alguns pips, né? Eu já ia segurando, porque esse preço aqui pode continuar caindo, mesmo tendo aparecido a seta. Então as setas nesse setup, ela vai servir como um indicador de alerta. É um indicador de alerta. Quando ela aparece no sentido contrário ao que você está operando, você abriu venda porque tinha aparecido uma seta vermelha e de repente em determinado momento ela ficou azul, é um alerta ali que alguma coisa pode vir a acontecer. Igual aconteceu aqui, ó, o preço estava caindo, aí quando apareceu a seta azul ali e ela fixou, o preço foi lá, fez uma corrigida para depois cair mais um pouco. Só que aí você já teria saído fora e já absorvido todo esse movimento aqui, ó. Todo esse... que daria mais ou menos aqui 220 pips, né? Ou 2.200 pontos. Então basicamente é isso. Vocês podem reparar que não mudou muita coisa. Eu coloquei um sinal precipitado nessas setas, né? Resumindo, de novo, bem repetitivo mesmo. Não é para sair da operação assim que ela aparecer, é para ficar atento. De preferência já fazer um break even, já começar a fazer um trailing stop ali, porque alguma coisa pode dar uma mudada ali quando ela aparece. Então o sistema ele é baseado em cores, né? Vamos dizer assim, é bem psicológico, né? Ficou tudo vermelho é venda, ficou tudo azul é compra. Simples assim, não tem mistério. Aí você pode colocar na questão de take profit, igual nesse caso, tivesse entrado com uma venda, né? Aqui nesse ponto, ó, quando a vela aqui ficou vermelha, eu poderia ter colocado o take profit aqui no Murray, ou take profit na banda de TMA, que ia coincidir com outro Murray aqui, ou ir fazendo trailing stop, tentando absorver o máximo possível daquele movimento. Agora vamos pegar com base aqui no histórico, alguma coisa que eu fiz aqui. Vocês podem ver que nenhuma aqui bateu o take profit, porque eu deixei o lucro correr e fui colocando stop, movimentando meu stop no lucro, né, para absorvendo o máximo aí, como eu falei. Vamos pegar o SHA-USD, né, o famoso Gold. Essa operação aqui no dia 18 de agosto. Eu entrei com base no D1 aqui, ó. Eu até estou vendido nela, ó, com 2 vendas nela. Porque eu acho que ainda vai cair mais um pouco antes de corrigir. Se vai continuar, não posso afirmar, né? Mas é pelo menos o que o setup está me mostrando aqui por enquanto. Mas enfim, aquelas operações que ficaram no lucro, no SHA-USD, foram entradas no dia 18 de agosto, na semana passada. Eu entrei basicamente mais ou menos aqui nesse ponto. Por quê? Eu tinha a TMA já está no sentido de baixo aqui. Se você fazer um desenho traçando elas aqui, ó, você percebe aqui que, né, ela está apontada para baixo. Eu tive o preço subiu, chegou aqui na média móvel, ele perdeu força, aí dando a entender aqui que essa correção aqui tinha chegado ao fim. Se você for usar um price action aí para ajudar a confirmar, você vê que foi um movimento corretivo, né? O preço fez a correção, ou seja, ele estava caindo, aí alcançou o extremo da TMA na banda inferior, formou setinha azul, o ASC Trend azul, o ADSAR também ficou azul, o preço foi lá e buscou, fez uma correção e buscou uma resistência, né? Que no caso aqui é a média móvel que atuou como resistência para ele. Ele ameaçou um falso rompimento aqui, mas não conseguiu e voltou a cair. Aí nessa queda, vou fazer assim que fica mais visível, a gente teve uma seta azul, o mask trend aqui, azul não, vermelha, né? Desculpa, a seta vermelha, a mask trend aqui vermelha, a média móvel estava vermelha aqui também,
né, nesse ponto aqui. E vela vermelha, ficou vermelha aqui depois do terceiro dia aqui, que voltou para a média. A de SAR lá embaixo, vermelho também. Então aqui poderia ter entrado com a venda aqui sossegado. Ainda mais que estava no gráfico D1, né? Que são tendências mais fortes ali. Então assim, eu consegui absorver bastante desse lucro aqui. Eu fiz várias operações no SHA-USD semana passada, assim fica mais viável. Olha o tanto de operação que eu fiz, ó. E só uma aqui que eu fechei negativo porque já estava para fechar o mercado. Igual eu falei, eu não queria passar o final de semana com operações negativas, né? Então uma aqui, se eu tivesse esperado, hoje eu teria fechado ela no lucro, ela teria ficado positiva, mas eu não vou fugir das regras que eu mesmo criei. Cada um de vocês tem que criar suas próprias regras, né? O que vai deixar vocês confortáveis. O lote, vocês vão encontrar o lote aí que vocês acham que é viável para vocês estarem operando, né? Enfim. Então aqui era tiro certeiro, né? Fazer uma venda aqui nessa situação. Eu tinha todos os indicadores confluentes para isso. Uma outra operação aqui, GBP-USD. Aqui aconteceu uma coisa similar também, né? O preço veio caindo, né? Fazendo as correções e na sequência caindo. Aí encontrou a TMA. Já estava na banda inferior da TMA, no limite. Eu não ia operar nessa região aqui, né? Minha venda ia ter parado ali. Eu espero uma correção, igual aconteceu. Aí ficou vários dias corrigindo. Na sequência aqui já comecei a ter sinais de vendas novamente, ou seja, a favor da tendência. TMA aqui apontando para baixo, diagonal para baixo, setinha vermelha, ASC Trend vermelha. Aí eu pego e entro com a venda aqui. Perdão. E fui segurando. Só que eu saí dessa venda de GBP-USD mais ou menos aqui nesse ponto aqui, ó. O que acontece? Apareceu uma seta azul aqui. Inclusive eu dei sinal para o Márcio aí do grupo também. Eu estava com uma operação aberta. Falei para ele, fica atento porque já apareceu uma seta azul. Ou seja, é o nosso indicador precipitado, que vai aparecer quando algo pode vir a acontecer. Então eu já tinha dado uma seta azul aqui nesse ponto, onde eu tracei essa linha preta aqui. Mas mesmo assim o preço hoje foi, ontem sexta, de quinta para sexta e de domingo para hoje, né? Ele foi lá e caiu mais 100 pips, né? 1000 pontos. Mas como a minha ideia era fechar na sexta, eu saí fora ali. Mas se tivesse segurado, teria feito mais lucro. Então assim, é outra situação também de tiro certeiro, né? Que eu tinha todos os indicadores aqui confluentes para poder, nesse determinado momento aqui, confluentes para poder entrar com uma venda aí sossegada. Agora aqui entra uma questão. O sistema é bom? É bom. Muito bom. Se você ficar atento aí a esses sinais que o sistema vai te dar, você vai fazer lucro, é inevitável. Você vai fazer lucro de um jeito ou de outro. Mas tem seus contras também. É um sistema feito para quem tem paciência. Por quê? Em muitas situações, deixa eu ver uma situação aqui. Vamos supor aqui, igual o CHF-JPY aqui, né? O franco com iene japonês. Como a ideia do sistema, do setup é operar gráficos maiores, a gente vai ter que ter mais paciência para esperar todos os sinais convergirem, né? Ficarem confluentes ali um com o outro, não divergentes. Então, isso leva tempo. Entende? Isso não é um sistema, não é um setup que você vai ter operações para fazer todos os dias. Você vai ter sinais perfeitos ali para você entrar praticamente todos os dias da semana. Então, é um setup para trabalhar a paciência, né? Você não entra por exemplo, igual aqui, ó. Aqui eu já tinha alguns sinais aqui, né? Seta vermelha, bolinha vermelha lá do ASC Trend, o ADSAR vermelho. Já estava aqui no topo da banda da TMA, mas as velas estavam cinzas ainda, né? Mostrando ali que era uma correção ali, uma consolidação, né? Então, qual que seria o momento favorável? Aqui, ó. Aí você entra, você faz lucro certo. Dá para precipitar e entrar antes? Fica a seu critério, eu não recomendo.
né? Particularmente, eu prefiro esperar todos os indicadores estarem alinhados um com o outro. Igual aqui nessa situação aqui do CAD JPY aqui, ó, né? Aqui nessa correção aqui estava tudo alinhado, né? Bateu no topo da TMA, ou seja, que é um limitador nosso aqui de preço, a setinha ficou vermelha, ASC Trend ficou vermelha, as velas ficaram vermelhas, a de SAR ficou vermelho também. Então vocês podem ver que foi um movimento bem expressivo, um movimento ali que era tiro certeiro também. Aqui, ó, nesse movimento aqui já não foi dessa forma. Teria dado lucro também, mas não estavam todos os indicadores alinhados, então você vê que foi ele nem encostou aqui, né, na banda da TMA, ele já recuou antes de encostar na banda. Então essas pegadas aí, a questão da paciência quando você usa um setup, é igual para esse action também, né? Você tem que esperar ali determinados rompimentos, né, de linha de tendência, um rompimento aqui quando o preço está lateralizado, igual está acontecendo aqui com o CAD JPY, para você poder fazer a sua operação, né? Então tudo no mercado financeiro é paciência, para você esperar aquele tiro mais certeiro. Por que esperar o tiro mais certeiro? Porque acontece isso aqui, ó. Né? Vocês podem ver que eu estou com flutuante aqui negativo, mas ele fica baixo, entendeu? Mais irrisório, assim, geralmente na maior parte do tempo ele vai ficar positivo. Aí com isso consegue um resultado com delay down baixo, você consegue fazer um lucro alto com delay down baixo, né? O MQL5 que eu criei dessa conta está mostrando lá 12% de delay down e o lucro já passou de 120%. Aí a pessoa bate o olho e fala, pô, mas como que isso é possível? Fazer 120% em uma semana, você operou mais alavancado, porque para fazer um lucro alto desse tem que operar mais alavancado. Igual tá aqui, essa conta aqui, as operações novas continuam alavancadas também ao meu nível de margem. Mas aí eu vou controlando aqui para fazer um hedge, se precisar e tal. Enfim, tudo isso acontece porque eu estou tendo a paciência de esperar os indicadores ficarem totalmente alinhados, certo? Dá para operar gráfico menor? Dá, ele é recomendável para o H4 e para o D1, né? Se eu operar no H4 no D1, dá para operar no semanal também, gráfico semanal também é interessante. Operar com ele quando os indicadores estão todos alinhados, mas se no D1 e no H4 já demora mais para dar sinal, né, essa confluência de sinais, imagina então no semanal, aí que você vai ter que esperar mesmo. Então eu foquei aqui no H4 e no D1. Esporadicamente dá para operar H1 também, né, no H1 não é ruim. Abaixo de H1, igual tem a turma aí do grupo aí que gosta de operar os gráficos bem pequenos, né, que quer absorver todo o movimento ali que o mercado tem nos gráficos menores, M1, M5, M15. Deixa eu ativar eles aqui. Eu deixo até desativado que eu nem perco tempo olhando. Porque a minha estratégia mais são em gráficos maiores. Mas vamos supor aqui um M15, M5, M15. Ele funciona bem também. É um sistema que vai bem também. E vai bem na Bovespa também. Para quem gosta de operar Bovespa aí, no mini índice aí, no dólar também, funciona legal no M5. Só que tem que tomar cuidado com as pegadinhas das corretoras aqui no Brasil, né? Que quando você usa o MT5 para operar, aqui no Brasil é cheio de pegadinha ali, que o saldo que mostra que você tem disponível não é o saldo real, tem que esperar o fechamento do dia ali, no outro dia o sistema recalcular o que você fez de lucro, o que tem de prejuízo. Você não pode deixar a operação aberta de um dia para o outro, né? Não tem como. Então tem que tomar as cautelas aí. Então quem for operar Bovespa com esse sistema, o ideal é assim, instala ele no MT5, porque os indicadores são para MT5, pega o MT5 da corretora, mas abra a operação no web trader da corretora. Hoje uso o MT5 só para fazer análise, não para abrir ou fechar a operação. Eu já passei por um trauma aí com Bovespa com relação a isso. Mas enfim, dá para usar gráficos menores também, né? O Shaw aí, que muito se debate no grupo, né, em time frames menores, tá vendo? Ele corresponde muito bem da mesma forma em gráficos maiores. Mas a minha recomendação como criador aí de setup, eu não criei os indicadores, eu apenas criei o setup, né, essa combinação dos indicadores que estão aí, né? Eu cheguei no consenso ali que funcionam bem quando está tudo alinhado. Eu inspirei no H4 e no D1 e eventualmente no semanal, quando quiser apertar um pouquinho no H1. No H1 desde que esteja na mesma tendência do H4 e do D1.
né? Então, como eu opero tendência, eu sempre vou buscar a tendência dos maiores. E a recomendação que eu deixo para vocês. Por quê? Apesar de ter muita operação aqui numa semana, você pode ver que tem muita operação repetida, que à medida que a operação ia ficando no lucro, eu ia abrindo mais operação. Então vamos voltar para a questão de paciência dentro do setup de novo. Eu posso ter a paciência de esperar todos os indicadores ficarem confluentes, mesmo que isso demore dias, horas ou dias, ou até semanas, se for o caso. Na PAN já teve a situação de eu ficar uma semana inteira sem abrir nada, sem ter nenhum sinal válido ali para aquela semana. E isso não me impedia de fazer lucro. Porque vamos supor que eu tivesse operado só o SHA USD. Vou até minimizar aqui um pouquinho aqui para ficar baseado só nele aqui. Tirei esse USD JPY da jogada aqui. O que eu posso fazer? Eu esperei vários dias para o ouro me dar uma situação de venda aqui. Entrei a favor da tendência lá do semanal, o preço já estava trabalhando abaixo da média 50. No D1 também o preço estava abaixo da média 50. Eu sabia que eu queria o quê? Só movimentos de venda. Para mim não me importava sinais de compra. Apesar que você pode fazer um swing também, né? Um swing trade aqui. Você pode estar abrindo venda e fazendo compra nessas correções também, quando o preço faz um pullback lá para a média ou para TMA oposta, né? Foi o caso aqui, o preço estava caindo, mas ele fez as correções aqui, né? Até ele encontrar uma resistência em algum lugar para o preço voltar para a tendência de queda. Então, resumindo, voltando ao assunto, igual que eu abri duas operações. Por mais que eu espere por muito tempo uma operação acontecer, eu posso ir repetindo essas operações. À medida que eu vou colocar, essa aqui nem tanto, porque eu não consegui colocar um stop na primeira antes de abrir a segunda. Eu abri duas aqui de uma vez aqui, isso aqui foi uma falha minha, foi um erro meu. Geralmente eu não faço isso. Para mim abrir duas vendas no mesmo ativo, por exemplo, duas operações no mesmo ativo ou mais, eu tenho que ir colocando stop no lucro nas operações abertas anteriormente, porque se o preço recuar, meu leão vai se manter balanceado, porque ele vai fazer lucro no stop gain da operação anterior, e a seguinte, mesmo se ficar negativo ali, eu já tenho um lucro feito na anterior, então fica balanceado. Então, por exemplo, tem situação que eu posso abrir então as 5 operações. Se o movimento for mais expressivo, deixa eu pegar aqui uma que teve um movimento mais expressivo semana passada, do GBP-USD, por exemplo. Eu poderia ter aberto aqui várias operações. Deixa eu ver quantas eu abri. Eu abri várias também. À medida que ia ficando positivo, eu ia abrindo a nova venda e já movimentando o stop, fazendo um break-even na anterior, colocando um stopzinho no lucro. E fui fazendo isso. Então, olha o tanto que potencializa o lucro, né? Então, resumindo, você vai ter paciência de esperar os indicadores ficarem alinhados um com o outro aí, confluentes, mas isso não vai fazer você ter menos resultado, menos lucro ali no mês inteiro corrido, porque você pode abrir mais operações dentro daquele movimento que você esperou tanto tempo para acontecer. Então, qual que é a vantagem do setup dessa forma aqui? A maioria no grupo trabalha, né? Tem uma ocupação, não vive de Forex. Lá no grupo ninguém se apresentou como vivendo 100% de Forex, eu não sei ao certo. Que é o meu caso, eu não vivo de Forex, ainda mais depois do que aconteceu com a PAN. Eu voltei para a estaca zero, eu aloquei todo o capital que eu tinha, comissão da PAN com o lucro que era feito nas operações da minha própria conta individual dentro da PAN. O certo era ir tirando um capital e agregando em outra conta, uma mais conservadora e tal. Não fiz isso, fui na confiança, na fé, né? Como vocês sabem da história, não preciso repetir. E perdi tudo. Então, resumindo, eu trabalho, eu presto serviço para uma empresa aqui na cidade, um grupo de empresas aqui na área de informática. Então, para mim não tem como eu ficar olhando, eu pegar aqui por mais que eu trabalhe na frente do computador quase que o dia inteiro, eu tenho essa liberdade, tá ali com o meu MetaTrader sempre aberto na tela, sem ninguém vir me encher o saco e tal, me dar bronca, porque eu estou desviando de função ali na empresa. Mas eu não tenho tempo ali para poder ficar o tempo todo analisando o gráfico. Ficar vendo gráfico M1, M5, M15. Igual o Rafael aí no grupo aí, né, que opera o SHA e o índice Hong Kong, né, HK50, né? Vocês podem reparar que ele opera mais à noite também por essas questões dele trabalhar durante o dia. Então à noite ele pode se dedicar mais tempo, ter mais tempo de tela. Obviamente que ele pode se aventurar num gráfico com um time frame menor. Como a maioria de nós ali, igual o meu caso, eu vou operando ali durante o dia ali, no H4, se eu ver alguma entrada no H4, então de 4 em 4 horas vai ter um sinal ali no setup.
né? Eu posso dar uma verificada, ver se deu um sinal novo, então a cada 4 horas, e preferencialmente no diário. Então no diário eu posso operar aqui na abertura do mercado, no caso aqui da TIC 1000 ali, das 6 horas, né, no fechamento, ali mais ou menos 6h10, 6h15 já abre, com spread altíssimo, né, como qualquer corretora. Mas ali para as 8, 9 horas da noite eu já posso dar uma analisada ali se os indicadores já fixaram no gráfico, né, não estão repintando, né, porque você nunca deve abrir uma operação assim que o mercado abre, né? Você tem que esperar ali um tempo ali, o mercado asiático ali, com da Nova Zelândia, Austrália, já começar a dar um sinal ali, um sentido para o que vai acontecer, né? Aí pra você ver, ó, são 7h49 aqui onde eu tô, né? E os preços estão parados, eles não estão fazendo nenhuma movimentação expressiva por enquanto. Então não adianta você ficar naquela cobiça ali, naquela fobia ali de abrir o mercado, já tem que estar abrindo a operação. Então, enfim, o setup, sempre que eu busquei time frames maiores, primeiro pela consistência que os time frames maiores te dão, né? Eles te dão uma clareza maior de análise de tendência, né? Como eu sempre operei tendência, então a preferência sempre foi time frame maior. E junto isso, a utilidade de que com time frame maior eu preciso de menos tempo de tela, né? Eu consigo fazer resultados que nem esse que eu fiz semana passada, sem ficar apavorado, estressado, olhando gráfico o tempo todo, olhando celular o tempo todo para ver como é que estão as operações. Tinha hora que as operações ficavam todas negativas, depois voltava, entendeu? Mas o drawdown sempre ali equilibrado, né? O máximo que deu ali foi mais ou menos uns $120 negativo para ter dado 12% de drawdown. Ia ter passado um pouco, porque a conta começou com um pouco menos de $1.000. Mas sim, foi uma semana sossegada. Eu consegui um lucro exorbitante, né? Eu já fiz até saque, que eu saquei $880 de ontem para hoje. Já recuperei praticamente tudo que eu coloquei, né, nessa conta. Falta ali a média um pouco menos de $100 para ficar no 0 a 0. Então daqui para frente eu ainda vou trabalhar mais sossegado ainda, porque eu já recuperei o capital investido. Não recomendo pessoal que não tem muita experiência fazer isso aí. Até eu mesmo, eu não devia ter feito isso, né? Alavancado conta dessa forma, porque vai contra os meus princípios. Mas eu já vinha vários meses testando setups ali, mandando setup para vocês e tal, fazendo vários testes ali em conta demo. Em conta demo eu pego, jogo lote alto, bem mais alto ali do que a conta aguenta, justamente para poder testar os limites do setup. Então eu senti uma certa liberdade em alavancar essa conta e de uma forma que acabou que deu certo, né? Então vamos ver essa semana se vai ser proveitosa de novo, como foi semana passada. Mas como eu disse para vocês agora há pouco, bem tranquilo, sem ficar apavorado. Então o time frame maior tem essa vantagem, você testa a sua paciência no sentido que você tem que esperar um alinhamento dos indicadores, mas em contrapartida você ganha paz, né? Você ganha calma, paz de espírito, né? Você abre a operação, você não tem que ficar o tempo todo vigiando, você tem que esperar a coisa desenvolver, só isso. Aí vai entrar a paciência de novo e você esperar ela desenvolver também. Que você abre operações, não quer dizer que na hora que você abre vai dar tudo certo. Time frames maiores, H4, D1, todo mundo, quem opera aí sabe que é muito difícil você entrar no momento ali e passar ali 5 minutos que o negócio está positivo. Acontece muito de você entrar e ficar desse jeito aqui a conta, igual está agora, flutuante negativo, vai ter hora que fica positivo, depois fica negativo de novo. Igual eu falei ali para as 4 horas da tarde, isso aqui estava $60 positivo, ao flutuante. Eu podia ter fechado, não, vou garantir $60 e depois eu começo de novo. Eu não fechei, eu preferi esperar, porque está dentro das tendências ainda. E a maioria dos ativos que eu abri, o setup ainda não deu sinal oposto, né? Vamos pegar aqui, ó, o S30, né, Dow Jones. Eu abri uma venda aqui baseada no D1, precipitando o movimento aqui antes de todos os sinais estarem confluentes. Algumas vezes eu quebro a regra um pouco, aí entra um pouquinho de fundamento aí, mas não fundamento assim, de entender por que eu fiz isso e tal. A questão é que todos os índices hoje estavam em queda, né? Foi uma queda mundial, né, dos índices. O Brasil parece que segurou um pouco, eu estava vendo a notícia hoje por causa da Petrobras que segurou a Bovespa aí, mas não era para ter ficado tão negativo quanto os lá de fora também. E eu cheguei a fazer lucro aqui deixa eu ver aqui se eu cheguei a fechar com lucro, fiz um lucro de $52, ó, pegando essa velhinha aqui que formou aqui no D1.
né? No H4 aqui já tinha extrapolado o esquema da banda aqui, como eu falei, foi uma operação forçada, e eu forcei mais uma vez aqui. Mas se ela começar a ficar ruim aqui, continuar na tendência, nessa tendência de alta que entrou aqui, aí provavelmente eu vou fechar ela no prejuízo mesmo. Eu falei, eu cheguei numa situação que eu tenho sangue frio para assumir prejuízo sem deixar a conta quebrar. Então o que eu acredito que vai acontecer aqui? Que o preço vai chegar mais ou menos aqui, nesse Murray, né? Se romper, ele vai vir aqui onde eu pus o alvo aqui. Geralmente eu estou colocando o take profit bem distante ali, ó, nem esperando o preço chegar no take profit. Só se der uma, né, aquelas velas gigantes, né, igual costuma acontecer, igual aqui para trás aconteceu, aqui. Aí eu deixo o take profit ali, que se chegar naquele lugar ali tá bom demais. Mas o meu alvo inicial é esse primeiro Murray aqui apenas. Ou quando aparecer uma setinha azul oposta. Aí eu já começo a preparar para possivelmente sair da operação, seja com lucro ou seja com prejuízo. Se der uma seta oposta, vamos supor, aqui está vermelha, aqui o pontinho está vermelho também. Aí chegou, vamos supor que o preço antes de chegar lá onde eu quero, deu uma seta azul. Vamos supor que vai acontecer, vai dar errado essa operação aqui, porque eu entrei com ela um pouquinho forçada, né? Contra as próprias regras de setup aí, como vocês estão vendo, que os indicadores não estavam totalmente alinhados. Mas se ela der ruim, meu limite aqui para me fechar ela vai ser mais ou menos aqui, ó. Se ela ultrapassar esse Murray aqui, provavelmente eu vou fechar ela no prejuízo mesmo. Então, eu não vou usar stop loss, mas eu vou ter essa audácia, essa expertise aí de poder fechar o negócio, a operação, se eu ver que o negócio desandou muito. Ou eu posso fazer um hedge também, eu venho aqui no H4, vamos supor que eu começo a ter sinais condizentes no H4 aqui para abrir um hedge, para abrir uma compra, né? Eu estou vendido, vamos supor que vai dar sinal aqui para mim abrir uma compra. Aí nada me impede aqui de abrir uma compra aqui em determinado momento, o preço voltando aqui para o canal de operação aqui dentro da TMA e tudo azul, eu posso abrir uma compra aqui, fazer um hedge aqui com lote proporcional, 1,5 lote, 2 lote acima, igual que eu entrei com 0,5, que corresponde a 0,05, né? Vocês sabem que índice ali é uma casa decimal a menos, o PIB real dela ali, a movimentação real. Então eu poderia entrar aqui com 1.0 redondo aqui, que corresponderia a um lote de 0.1, né? E para tentar uma anular a outra ou diminuir o prejuízo da outra. Às vezes você não consegue anular com exatidão ali aquela que está com prejuízo, mas você consegue diminuir tal prejuízo, né? Então é tranquilo também. Vou ficar olhando aqui. Índice geralmente à noite, ainda mais o índice americano aqui, geralmente não movimenta muito à noite. Vai ser mais amanhã que eu vou ver o desfecho disso aqui. O índice alemão também, eu estou vendido nele, DE40, né? Eu tive aqui sinais aqui para favorecendo essa venda para ela acontecer, ainda mais num contexto fundamentalista também, que os índices hoje tiveram uma queda muito expressiva e pode ser que continue caindo. Eu ainda não tive um sinal oposto aqui, um ponto azul ou uma seta azul aqui embaixo. Então, como diz, eu estou pagando para ver. Como hoje eu fiz um lucro de 146 dólares na conta, ela está com 1.146, porque eu fiz o saque, né? Eu deixei ela com 1.000 redondo para mim começar hoje e fechei 146 dólares de lucro. Então assim, o flutuante que chegando até beirando aquele 146, eu estou sossegado, porque a coisa eu fecho, fico no 0 a 0 e no dia eu recomeço de novo. Então assim, se você for tendo essa frieza de recuar no seu lucro, caso a operação fique negativa, né, ou o hedge ele não funciona muito bem, nem sempre o hedge vai funcionar perfeitamente, às vezes, igual como eu falei, vai ser necessário fechar no prejuízo mesmo. Mas assim, você tendo essa frieza de não ficar esperando demais, pagando demais para ver o que vai acontecer, aí você consegue depois recuperar com outras operações, né? Aí você espera ali sinais efetivos ali, porque com esse setup é aquilo que eu falo para vocês, pelo menos uns 90% de acerto tem com ele. Então é só questão mesmo de gerenciar aqui o capital que está na conta, né? Vocês podem ver que eu não tive problema nem em fechar essas negativas, né? Vamos ver alguma outra aqui que eu estou aberto aqui de operação. O áudio JPY aqui, está tendo lucro. Vamos ver como é que estava. Por que eu abri a operação nele? O áudio JPY é um ativo que eu vou ter que ficar de olho nele. Ficar assim, de olho mais do que o normal. Por quê? Eu costumo, como eu falei para vocês, apesar de eu usar price, indicadores, eu gosto muito do price action também, né?
Eu faço desenhos aqui por minha conta também aqui no gráfico, igual eu fiz aqui. Ele está nessa formação aqui que geralmente o que? O preço vai estreitando cada vez mais, né? Até ele romper ou para cima ou para baixo. Então o áudio JBC está mais ou menos nessa situação. Eu tive sinais aqui de compra, ó, setinha azul, a banda inferior aqui, né? O preço foi e voltou. Tive um pontinho azul e em determinado momento a vela ficou azul. Eu acredito que ele vai chegar pelo menos aqui, ó, nesse muro aqui, antes dele resolver se vai explodir para que lado que vai explodir. Mas eu vou ficar de olho, porque olha pra você ver como é que ele já tá esquisito o movimento, essa formação que geralmente já mostra aí confirma mais ainda uma exaustão de preço, né? O preço pode, como eu falei, romper aqui, ou então bater aqui, voltar, fazer isso, e depois cair, né? Tá tudo meio que uma incógnita, né? O que vai acontecer com o iene, né? Então ainda eu tô no lucro aqui, mas eu já vou até fazer isso aqui com a operação, ó. Vou pôr meu stop no lucro aqui, um pouco abaixo aqui da mínima aqui da vela diária, certo? Então aqui, se der ruim, eu fico com 4 dólares aqui de lucro, beleza, show de bola. Se ela continuar, eu abro mais compra, porque eu já protegi a operação anterior, né? Eu acredito que ela, tô colocando meu take profit aqui mais ou menos aqui entre a TMA superior aqui com o Murray aqui em cima. Vamos ver alguma outra operação. Áudio USD hoje me pegou meio... eu tinha sinais de venda aqui para o áudio USD, por isso que eu entrei vendido. Eu já tinha vendido ele um pouco semana passada, e eu acreditei que hoje ele ia continuar o movimento semana passada, mas ele fez uma correção. Eu tinha todos os sinais aqui, né, confluentes aqui para abrir uma venda. No caso eu fiz lucro na semana passada nele. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu fiz aqui, ó, umas operações com lucro nele, apesar que fechamos no prejuízo aqui e tal, mas ainda saí do lucro nele. Aí eu imaginei que essa semana também ele fosse continuar esse sentido, né? Porque até comprar esse action aqui, você vê que teve rompimento, né? Fez a correção, rompeu a linha, voltou, os indicadores ficaram ali confluentes, então beleza. Mas no H4 ele acabou fazendo uma correção aqui, ó, no H1, mas como a tendência maior sempre domina qualquer movimento, talvez eu espero que ele continue caindo aqui. Eu coloquei o take profit aqui próximo da TMA inferior, porque já está também no limite de Murray aqui, ó. Talvez o preço não ultrapasse essas regiões aqui de 65 centavos até 67 centavos. Então eu coloquei aproximado aqui, eu posso até movimentar que não tem problema, porque eu vou sair a hora que eu ver que tá... Se chegar na sexta-feira o preço não tiver chegado ali ainda, eu vou fechar manualmente, então não tem problema. Vamos ver alguma operação. DE40 nós já falamos. Euro JPY, estou vendido nele também. Com base no H4. Já está até aqui no ponto aqui, ó. Eu tive aqui os sinais aqui confirmando venda aqui também. O preço já trabalhando abaixo da média 50. Porém o preço já está meio que lateralizado aqui, né? For comparar aqui, ele vai ficar meio que gangorrando aqui nessa lateralização. Então eu não coloquei o take profit muito abaixo não, porque eu tô querendo um lucro não muito expressivo nele, mais ou menos ali, um pouco acima de 30 dólares. Aqui também eu já posso colocar o meu stop gain aqui, ó. Se voltar muito, 2,22 dólares de lucro, né? Paga pelo menos a comissão aí que a TIC1000 cobra, né? Para lote 0.1, vai 70 centavos de comissão aí para eles. Então, esses 2 dólares, como aqui o lote ainda foi menor ainda, vai dar uma comissão de 35 centavos, né, de dólar. Então paga a comissão tranquila e ainda fica com lucrinho ainda. Se continuar caindo aqui, como eu já coloquei estoque no lucro, aí eu abro mais venda e vou potencializar o lucro dessa operação. É o que eu tenho falado para vocês. Você tenha paciência de esperar a confluência dos indicadores, mas quando dá essa confluência tem que absorver o máximo que você puder desse lucro, né? Seja abrindo várias operações e protegendo as anteriores e tal, enfim. No D1 também aqui, ó, ele ainda está a favor da tendência de venda aqui, de queda, né? O preço está trabalhando abaixo da média 50, mas no D1 aqui já está virando uma bagunça de indicadores aqui, ó. Então aqui a gente percebe aqui que já está as velas cinzas aqui de alguns dias, né?
mostrando aquela lateralização ali que eu desenhei no H4. Aqui embaixo também já está começando a ficar tudo bagunçado, não está bem alinhado. Mas como eu entrei no H4, como eu falei, tentando pegar um movimento menorzinho aqui de 70 pips, né, 700 pontos, então vamos ver, tá tranquilo. Tanto é que o stop já está no lucro. Vamos ver alguma outra operação que eu estou aberta. EURNZD, venda no EURNZD. Deixa eu ver o que eu baseei aqui para abrir uma venda. Ah, foi aqui, ó, no H4. Deixa eu movimentar aqui um pouco. Aqui, ó, o EURNZD, setinha vermelha, bolinha vermelha aqui do ASCII Trend. O preço já estava vindo aqui de uma resistência aqui, né, que foi a banda de TMA com Murray aqui, que serviram de resistência. E o preço, quando ele recuou aqui, a média já tinha começado a ficar vermelha aqui um pouco antes. Essa média móvel aqui, ela muda de cor, não é necessariamente quando o preço rasga ela aqui, né, rompe ela para cima ou para baixo. Ela tem um cálculo diferente, esse indicador aqui dessa média aqui. Se ele já começa a te precipitar a questão do preço aqui, ó, ela já muda de cor igual aqui, mudou de cor nessa vela anterior, aqui, na formação dessa aqui, aliás, ó. Então aqui, ó, tava vermelho, tudo vermelhinho, eu fui lá abrir venda, tá no lucro também. Porém, essa aqui, por enquanto, eu não vou fazer um stop no lucro ainda, eu vou esperar o preço abaixar mais um pouco aqui para mim fazer. Por quê? Se eu já faço um stop gain aqui, vamos supor que eu coloco aqui 1,60 dólares de lucro. Provavelmente essa vela ela vai voltar aqui para depois ela cair. Aí eu já fico fora do jogo antes da hora. Então eu prefiro esperar ela esticar mais um pouco aqui, ó, formar na vela seguinte, né, que deve formar ali para as 10 horas da noite. Aí o preço continuando caindo aqui, eu vou e já posiciono meu stop gain aqui, né? Por enquanto não. E o JPI eu já posicionei aqui porque eu já tive duas velas vermelhas aqui depois que eu fiz a entrada, né, no H4 aqui. Vamos ver algum outro aqui. NZDCAD. Vamos ver o que está acontecendo com ele. Ué, nem está aqui. Vou abrir no computador lá da empresa. NZDCAD. Eu abri ele com base no D1. Então assim, eu não gosto muito desse ativo. Eu já até falei para vocês no grupo. Geralmente eu não gosto muito de... Vocês podem reparar que aqui nos ativos que eu opero, aqui embaixo vocês vão ver todos aqui. CHF só tem CHF, JPY e USD CHF. Eu não gosto de GBP CHF, Euro CHF, Audi CHF, NZD CHF. Eu evito ao máximo operar o franco suíço, porque é uma moeda bem complicada de operar. Eu não sou muito fã dela não. E a mesma coisa o NZDCAD e AudiCAD. Eu não gosto desses dois. São pares que se movimentam de forma bem parecida. Então, por mais que tenha ali tendências dentro deles também, óbvio, né? Uma moeda comparada à outra. Mas eu não sou muito fã. Olha aqui pra vocês verem. Ele faz muito dessas sacanagenzinhas aqui, ó. Tinha sinal de venda aqui. Aqui. Média móvel vermelha. Vela vermelha. Adversário vermelho. Abre venda. Olha lá o preço que ele fez. Em vez dele continuar o movimento dele para cá, né, que é onde eu coloquei o take profit, ele foi lá e subiu. Então assim, são ativos que exigem ainda mais paciência. Mesmo os indicadores estando bem alinhados ali e tal, geralmente a mágica neles demora um pouco mais para acontecer do que em outros ativos. São ativos também com pouco volume, né, de negociação, então é normal que isso aconteça. Então vou esperar aqui, por enquanto eu não prejuízo nela, nenhuma novidade. O S30 nós já falamos, e o Gold, né, que é o XAUSD aqui, eu ainda acho que o preço deve chegar pelo menos aqui nessa TMA, que vai estar em 17,09 aqui, ó. Take Profit está aqui bem abaixo, porque eu sempre coloco Take Profit ou na linha de Murray aqui, né, igual eu coloquei aqui embaixo, ou na TMA aqui, ó. Por enquanto eu não tive sinal para sair do Gold, da venda do Gold. Pode ser que ele também aqui faça uma correção até esse Murray aqui, ou ele busque a média móvel, para depois ele cair, eu não sei se isso vai acontecer. Eu já estou vendido nele, então vamos ver o que acontece. Com base na H4 ele deve fazer uma correção, já tem seta azul, está na banda inferior aqui da TMA, está no limite aqui do Murray também. Só que aquele lance, né, que eu falei lá no começo, né? Os preços estão sendo bem, geralmente o topo e fundo está sendo bem rompido, então estou confiando mais em gráficos maiores, é outro motivo por causa disso. Por mais que nos gráficos menores aqui esteja mostrando ali correção, no gráfico maior ainda mostra queda. Se vai cair, continua caindo, não sei.
tem como afirmar isso. Se vai corrigir a partir dali eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer, né? É a mesma situação dos outros ativos. Se começar a ficar muito feia a coisa ali, eu faço um hedge aqui no H4, buscando uma compra aqui num possível pullback aqui para o Murray ou para a média móvel. Geralmente vocês podem reparar que o preço... deixa eu ver uma situação aqui, ó. Situação de pullback aqui na média, aqui, que dá para entrar contra a tendência. Deixa eu ver se tem alguma situação mais aqui para trás. Aqui. O Gold ela é estranho aqui, os movimentos dele, porque não... Aqui, ó, aqui, assim, não é bem o que eu estou querendo exemplificar não, mas serve de exemplo. Nesse momento aqui eu estava fazendo uma correção, né? Uma correção mais para alta aqui. Mas aí depois que ele chegou lá, o preço chegou em exaustão, ele fez um pullback para a média, né? Ele encostou na média, aí rompeu a média, para depois ele voltar a subir de novo. Então assim, eu posso fazer um hedge aqui, na pior das hipóteses, que caso a coisa não for do jeito que eu estou planejando, eu posso fazer um hedge caso os indicadores alinharem aqui também. Eu tiver um pontinho azul, por mim fazer um hedge, que eu estou vendido, por mim fazer um hedge de compra, eu tenho que esperar essa seta azul que já apareceu, beleza, eu tenho meu primeiro sinal, eu tenho que esperar uma bolinha azul também, eu tenho que esperar a vela ficar azul também, acima aqui dessa banda inferior da TMA. Aí eu posso fazer um hedge aqui buscando o Murray ou a média móvel, como eu falei. Mas vamos ver, como a tendência no D1 está bem expressiva aqui, no semanal, de repente ainda vai chegar lá. Mas como é gráfico maior, também não esquenta muita cabeça não, porque dá tempo de eu reagir se precisar. Bom, então é isso, né, para não prolongar muito. Vocês podem ver que não mudou a mecânica da coisa, né, do que eu expliquei no vídeo anterior, do setup. Todos os setups que eu fiz ali são baseados nessa ideia aí de operar a favor da tendência, né, e com indicadores alinhando ali para entrar também a favor da tendência, né. Se a tendência é de baixa, você espera ali o preço fazer uma correção e os indicadores sinalizarem, né, para você fazer a venda. Igual aqui, o preço estava caindo, aí começou a fazer a correção, depois fez a correção, já tive sinal para começar a vender. E tal, o preço pega e vai. Mesma coisa aqui, o preço foi, corrigiu, mas como está numa tendência de baixa, agora já deu sinal para vender, eu peguei e continuei vendendo. Então não tem muito mistério. É esperar os indicadores alinharem a favor da tendência e meter bronca. E ter a paciência, porque para essa confluência acontecer, geralmente não é sempre que isso vai acontecer, como eu já falei, não é todo dia, não é toda semana, pode ficar até uma semana sem operar, mas isso não é problema. A questão aqui não é o que eu debato muito lá no grupo, e muitos lá concordam também, não é questão de estar sempre operando, é questão de quando você operar bem feito, né? Fazer uma coisa bem feita, você entrar para lucrar. Mas geralmente já premeditando que você vai perder, porque infelizmente essa é a realidade. Quem fala o contrário disso aí tá vendendo ilusão. Mercado financeiro, querendo ou não, você tem as estatísticas ali, né, as probabilidades que pode acontecer muito maiores do que numa aposta, né? Quem mexe com a aposta aí sabe que a aposta aí sim é conta com a sorte, mas o mercado financeiro também você depende de um pouco de sorte também, né? Quem fala que não, fala assim, não, é só análise, né? É só saber o que está fazendo, é só ter fundamentalismo ali, é só ter técnica que a coisa dá certo, né? Quem opera aí há mais tempo sabe que nem sempre é assim. Às vezes você tem um sistema perfeitinho, você fez uma análise perfeitinha, os seus fundamentos são todos perfeitos ali, tiveram todo, né, um porquê de você ter aberto aquela operação, e de repente o mercado vai contra. Entra lá acontece um investidor aí institucional aí, né, um grande fundo aí, vai e muda tudo o rumo das coisas. É a coisa mais comum que tem de acontecer, né? Só que quanto mais a gente espera pelos sinais ficarem ali alinhadinhos um com o outro, mais chance de sucesso a gente tem, né? Olha que venda perfeitinha aqui, ó. Essa venda que eu fiz na conta demo, né? Quem do grupo aí, quem tá no grupo, viu que eu postei bastante resultado de venda aí com ouro aí algumas semanas atrás, no mês passado, se eu não me engano, isso, começo do mês passado. Então é isso, pessoal. Quem entrou, teve algumas pessoas que entraram aí depois que eu já tinha postado o setup. Se não tiver o setup e quiser testar, pode me mandar mensagem que eu envie novamente. Esse vídeo ele vai ficar no YouTube também para consulta, né? Vocês podem estar sempre consultando. E eu tô sempre ali no grupo ali, com os demais ali, sempre ajudando ali, né? O grupo,
Inclusive eu quero aproveitar e pedir para vocês, diante de alguma coisa, algumas reclamações que eu tenho recebido no privado. Inclusive, uma pessoa que eu gosto muito saiu do grupo semana passada. O cara é um irmãozão meu, vamos dizer assim. Desde a época do Willi, até eu conheci ele através do Willi. Na época eu também fornecia o setup com mentoria em 2016. Ele saiu porque ele falou que o grupo estava dando uma pegada ali muito tóxica, né? E eu reparei que isso tem acontecido muito mesmo. A gente meio que tem hora que usa o grupo para descarregar a nossa frustração, nossa raiva, né? Ou um prejuízo, ou alguma coisa ali, a gente vai e descarrega. Então, assim, não estou fazendo uma crítica, porque eu sempre tive a ideia de deixar o grupo democrático, né? Eu não gosto de dominar o grupo. Ah, porque eu criei o grupo, estou lá como administrador do grupo, eu vou começar a controlar o que todo mundo fala. Eu não gosto disso, né? Porque senão você começa a travar todo mundo, né? Engessar todo mundo. Começa todo mundo a ficar com medo de falar, de dar opinião, de dar palpite. A minha ideia não era essa. É eu ajudar no máximo que eu puder, mas vocês também me ajudarem uns aos outros, né? Porque todo comentário ali, a gente tira algum proveito, né? Mas alguns comentários ultimamente têm esse tóxico e a gente acaba entrando nessa onda de toxicidade, né? Em especial quando vai falar do Willi ou da W7 ou qualquer outra coisa aí. Hoje teve esse mal entendido, né, que rolou lá entre eu e o Rafael. Graças a Deus nós esclarecemos isso aí, né? Eu expliquei pra ele, não tive intenção nenhuma. Foi uma nota minha ali de ter mandado um print do grupo lá pro Bruno da TICME, mas eu não pus uma tarjinha no telefone do Rafael. Eu nem imaginava que o Rafael já teria conversado com o Bruno antes, que eles tinham um contato anterior e que o Bruno ia fazer essa maluquice também de ir lá e chamar o Rafael para tipo, tirar satisfação. Um negócio muito bobo ali, foi uma infantilidade danada, né? De todo mundo, vamos dizer assim. Eu tive minha parcela de culpa também nesse sentido. Então, assim, vamos tentar fazer o grupo ser direcionado mesmo ali para o Forex, que é o que interessa a gente chegar num consenso ali de lucro consistente, né? Todos ali tem uma ideia, né? Tem o Davidson com a ideia do HFT, tem feito muita propaganda lá, o Rafael Brutos lá com a questão de usar o setup em time frames menores, que é um pouco diferente do que eu explico para vocês. Então, assim, você vai pegando ali a ideia de todo mundo e vai juntando, de repente você chega numa coisa consistente, né? Porque às vezes uma coisa que é boa para mim não é boa para fulano, mas esse fulano consegue usar a mesma ferramenta que eu uso de um jeito, ele consegue usar de uma forma diferente e obter lucro mesmo assim. Então eu sempre admirei muito isso, né? Porque como eu falei para vocês num vídeo, primeiro vídeo, né, que eu coloquei lá no grupo, cada trader ali tem uma identidade única, né? Às vezes o que eu tô vendo aqui no gráfico explicando para vocês, mesmo você estando aí vendo esse vídeo, você não vai ter a mesma visão que eu estou tendo. Entendeu? Igual aqui, eu tô vendo queda no ouro aqui. Com certeza muita gente ali já está vendo correção no ouro, uma possível alta aqui, numa reversão aqui no ouro e tal. Então assim, não existe dono da verdade aí, seja usando o setup próprio, ou seja analisando vendo uma outra análise de algum especialista e tal, né? Enfim, cada trader tem a sua visão de mercado, né? Então o que a gente tenta fazer ali é alinhar essas visões aí para chegar num resultado em comum, que é a consistência, que é que todo mundo ali comece a postar resultado positivo tendo consistência, né? Então vamos evitar no grupo aí, isso aí eu peço aí para vocês de coração aí, vamos evitar falar aí quando for fazer crítica, eu também faço críticas pontuais ali e tal, mas a gente ser mais técnico na nossa crítica, né? Tipo assim, a corretora tal é assim, assim, assado. Eu tive esse tipo de experiência com a corretora, beleza, então você fez uma crítica pontual. Fulano de tal, eu fiz o curso dele, mas eu não gostei disso e daquilo. Tá, você fez uma crítica pontual. Agora, a partir do momento que fica postando assim, coisas só para levantar fogueira ali, né? Levantar uma polêmica, né? Desnecessária, que não vai levar a lugar nenhum, porque a outra pessoa vai continuar fazendo o trabalho dela, não tá nem aí. Nós somos um grupo com menos de 50 pessoas. Os caras não estão nem aí porque a gente tá falando. Eles vão achar que nós somos haters, né? Que nós temos inveja. Então, assim, não é uma proibição, como eu falei. A minha ideia não é ser autoritário ali no grupo, é ser um grupo democrático mesmo. Mas vamos tentar canalizar nossas atenções, nossas energias para o que realmente importa. Agora, é claro, bate um papo ali, às vezes, fulano ali vendendo curso ali, não sei o que, é errado demais, isso aí beleza, mas assim, tomar cuidado para que qualquer crítica não se torne uma ofensa, uma calúnia,
né? Porque aí a gente já está saindo do nosso direito ali de fazer, de liberdade de expressão, né? De fazer crítica ali alguma coisa, e já começa a cair no campo aí de difamação, de calúnia, e eu acho que isso aí não é legal para ninguém. Não é bom para quem está ouvindo, né, a tal calúnia, e não é bom para a gente também, porque a gente começa a direcionar nossa raiva ali tudo para aquilo, né, para aquela pessoa, para aquela situação especial, e a gente não produz nada com aquilo, né? Fica todo mundo soltando palavra de raiva ali, vai virando uma coisa tóxica mesmo de verdade ali. E eu não tô apontando não para ninguém, porque eu também, né, vira e mexe eu caio nessa tentação também. Então eu refleti muito sobre isso esses dias ainda mais hoje, depois desse mal entendido que aconteceu entre eu e o Rafael ali, pra gente evitar que isso aconteça novamente, né? O grupo, por enquanto, é um grupo pequeno, como eu falei, é fácil gerenciar isso aí, mas se Deus quiser, depois esse grupo vai aumentar de tamanho, né? A gente vai conseguir mostrar consistência em resultado sólido, então mais pessoas vão ter o interesse de querer estar ali no grupo ali. Por enquanto eu vou estar soltando esse setup sem custo, né? Depois eu não pretendo vendê-lo, mas eu também vou parar de divulgá-lo, né? Então eu vou ajudar o máximo de pessoa que eu puder agora, mas isso aí vai ter uma limitação também. Então, quem quiser aproveitar agora, aproveita o momento. A hora que o grupo chegar em umas 100 pessoas, provavelmente eu já vou dar um corte ali, já não vou estar permitindo mais novas pessoas estarem entrando, e nem tenho interesse também de vender o setup, vender, porque não foi eu que criei esses indicadores. Eu acho errado isso aí, a pessoa, eu poderia colocar um nome mágico aqui nos indicadores aqui, Profit Up não sei o que, blá blá blá, e vender para vocês como se eu tivesse criado ele, mas eu não consigo fazer isso. Eu não tenho caráter ali, mau caratismo ali para fazer isso igual muitos fazem, né? O cara pega o indicador prontinho lá e põe outro nome e fala que foi ele que criou. O máximo que eu fiz aqui foi unir indicadores ali que tem a ver com aquela visão que eu tenho de mercado, e deu certo, né? Foi uma união que casou bem. Então, como eu falei, não pretendo vendê-los. E nem vender curso, vender mentoria, nem nada, isso aí eu tô fora com isso aí. Eu tô ali no grupo por prazer mesmo. Ajudar a bater papo sobre o mercado, é gostoso, né? Isso aí, você ter outras pessoas ali que fazem aquilo que você faz, e você tem aquela liberdade de poder conversar ali com todo mundo e tal. Isso aí acaba me dando um gás também para mim continuar, porque muitas vezes eu pensei em desistir também, e às vezes é uma conversa que eu tenho aqui com uma conversa que eu tenho com o outro ali que faz eu não desistir. Porque todo mundo aí do grupo aí, quem tá vendo esse vídeo aqui, que talvez nem seja do grupo, né? Às vezes tá vendo o vídeo por indicação de outra pessoa, já passou por a situação no mercado financeiro de querer desistir, né? Quem nunca, né? Afinal de contas, como é que é tão complexo, né? Quanto a consistência, fazer lucro aí e tal. Mas enfim, esse é papo aí para um outro dia aí. De repente a gente faz uma live, igual nós começamos a conversar aí no grupo aí. Vamos fazendo uma live, todo mundo participa, dá opinião. Aí nós podemos agendar isso aí também, essa live que até agora não aconteceu, né? Também tô na correria danada aí, que eu não tô conseguindo honrar com todos os meus compromissos. Mas isso aí, pessoal, se tiverem alguma dúvida, tiverem alguma crítica, alguma sugestão, algum elogio, fiquem à vontade de fazer no grupo. Vocês sabem que eu sou bem aberto com isso aí, eu não sou o dono da verdade, não acho que o meu setup é perfeito, não acho que a minha explicação aqui é perfeita. Sou suscetível a erros também, e tô aí para ajudar no que precisar, beleza? No mais é isso aí, vamos focar e vamos tentar vencer esse mercado aí, né? Tentar fazer um lucro consistente aí para tirar o dinheiro aí desses grandes players aí que só fica tirando dinheiro dos pequenos, né? Então, um abraço a todos, até mais, galera.